Olá, aqui é o escritor Luiz Augusto Pereira e esse é mais um vídeo para o canal O Escriba Moderno. Fique no vídeo, bora lá? Hoje na série Grandes Escritores da Era Vitoriana, vamos falar de Charles Dickens. Charles John Ruffin Dickens, Portsmouth, 7 de fevereiro de 1812, Higham, 9 de junho de 1870. Foi o mais popular dos romancistas ingleses da Era Vitoriana. No início de sua atividade literária, também adotou o apelido Boss. As suas obras gozaram de uma popularidade sem precedentes ainda durante a sua vida. E durante o século XX, críticos e acadêmicos reconheceram-no como um gênio literário. Os seus romances e contos são extensamente lidos ainda nos dias de hoje. Nascido em Portsmouth, Dickens saiu da escola aos 12 anos para ir trabalhar numa fábrica de graxa de sapatos. Na altura, o seu pai encontrava-se preso numa prisão civil. Após 3 anos de trabalho, ele voltou a estudar, tendo depois iniciado uma carreira como jornalista. Dickens foi editor de um jornal semanal durante 20 anos. Escreveu 15 romances, 5 livros curtos, centenas de contos e artigos de não ficção, para além de ter dado seminários e feito leituras ao vivo. Dickens era ainda um escritor incansável de cartas e participou ativamente em campanhas em defesa dos direitos infantis, da educação e de outras reformas sociais. O sucesso literário de Dickens começou com a publicação em série de The Pickwick Papers em 1836. A série tornou-se um fenômeno em grande parte graças à introdução da personagem de Sam Weller no 4º episódio. Gerou produtos relacionados com a mesma e séries derivadas. Alguns anos depois, Dickens tinha se tornado uma celebridade literária internacional, famoso pelo seu sentido de humor, sátira e pelas observações sagazes sobre personagens e a sociedade. Os seus romances foram pioneiros na publicação em série de ficção, que se tornou modelo de publicação dominante durante a Era Vitoriana. Os finais em aberto mantinham os leitores em suspense. As suas histórias eram construídas cuidadosamente e muitas vezes Dickens incluía acontecimentos da atualidade nas suas narrativas. Massas de pobres analfabetos tinham por hábito pagar um tostão para que alguém lhes lesse o episódio desse mês, o que inspirou uma nova classe de pessoas a aprender a ler. Sua obra-prima, David Copperfield, 1850. O seu conto de 1843, A Christmas Carol, um conto de Natal, continua a ser bastante popular e a inspirar adaptações em todos os meios artísticos. Oliver Twist e Great Expectations também são adaptados com frequência e, à semelhança de muitos dos seus romances, evocam imagens da Era Vitoriana em Londres. O seu romance de 1859, A Tale of Two Cities, que tem lugar em Londres e Paris, é a sua obra de ficção histórica mais conhecida. Dickens foi uma das celebridades mais famosas de sua época e era bastante procurado pelo público. No final de sua carreira, Dickens fez várias digressões, onde lia as suas obras em público. Nosso respeito a esse grande gênio da literatura mundial. Charles Dickens,
Nossas homenagens. Bem, eu escrevi esse livro, O Açougue Maldito, baseado em fatos reais do crime da Rua do Arvoredo de 1863. Rose Ramos, ao mudar-se para uma cidade bucólica e tranquila, levando seu filho Flavinho, não imagina que um açougue na vizinhança vai impactar suas vidas. Hoje vamos ler o capítulo 29 do livro O Açougue Maldito, de Luiz Augusto Pereira. Capítulo 29. Ele também era novo por ali. Já havia morado em vários lugares e havia ficado com o açougue do tio, que havia deixado para ele depois que aposentou indo embora da cidade. Nunca ninguém mais soube do homem. Talvez fosse um dos primeiros a sumir sem deixar pistas. Até que ele apareceu e reabriu o açougue. Conhecia poucas pessoas na cidade e tinha as melhores carnes em seu açougue. Era o que todos comentavam, era o que diziam. Fazia questão de só trazer as melhores carnes para ser vendida no estabelecimento. Sua carne era fresca e bem fácil de preparar, ficando saborosa e muito apetitosa. Ela concordou, já tinha verificado que parecia bem fresca, como se fosse cortada naquele dia, naquelas horas. Uma ode de malícia tomou os ares. Os olhos dos dois não se desgrudavam. Sentiu nele uma franqueza, uma simpatia imediata. Seus olhos claros, naquele rosto bem tratado, lhe chamaram a atenção. Tentou comprovar se ele cheirava a restos de boi e tripas de animais. Tinha as mãos limpas, o uniforme branco impecável. Não havia manchas de sangue, como os outros açougueiros costumam se apresentar para o freguês. Não parecia ser um açougueiro comum. Tinha um algo a mais. Algo em comum com ela. Depois que atendeu seus pedidos, viu que o menino dormia em seu colo e tentou fazer um agrado sem querer acordá-lo, achando o garotinho muito bonito, quando viu o machucado da moça, perguntando-lhe o que tinha acontecido, onde havia se machucado. Foi atencioso, parecendo se preocupar com ela. Ficou ainda mais encantada com a preocupação do homem. Além de bonito, ainda tinha bom coração. Mais um pouco, ela cairia naqueles braços fortes que com certeza saberiam proteger e abrigar uma mulher. Desviou o olhar dele, pagando o que tinha comprado. 1 quilo de um bom bife, de carne de primeira, que parecia saborosa, muito vermelha. O sangue parecia ainda escorrer pela carne de tão fresca. Iria voltar, com certeza. Ele agradeceu muito, parecendo ficar interessado nela. Era isso o que ela tinha sentido, abusando de sua naturalidade, não demonstrando que o que mais queria era levá-lo para casa e fazer amor com ele por uma noite toda. Tentou disfarçar o olhar, afinal um homem poderia ser casado, ter filhos, esposa. Disse que estava com pressa. Ele logo perguntou se ela era casada, sabendo que ela queria perguntar-lhe o mesmo, e foi logo emendando que era solteiro, que vivia sozinho por ali. Não havia encontrado a mulher certa para preencher seu coração solitário. Mostrou de novo aquele sorriso e ela disse que tinha só o menino e uma casa grande para reformar. Entre olhares gulosos e hábitos de desejos, os dois de repente pareciam querer saber mais um do outro, mas ela cortou, dizendo que estava com pressa e precisava ir. O menino até já havia dormido em seu colo. Ele logo disse que nunca teve filhos e que estava querendo saber como era experimentar o sentimento de pai. Era o sinal que ela queria ouvir. Solteiro,
bonito e desejando saber como era ser pai. Tudo que uma mulher deseja num homem, companheirismo. Evidente que a beleza dele contava, apesar de nunca ter se preocupado com isso. Mas o finado também era bonito. Os olhos cor de um azul celeste misturado com um verde caribe. Nunca tinha visto olhos tão intrigantes, de uma beleza exótica, mas que continha um mistério extremo. O que seria aquilo que sentia? As flores da pupila dele pareciam mostrar um homem sensual, cativante, mas perigoso. Um perigo expresso naquele rosto quadrado, lapidado a formão. Sentiu prazer e gozo, mas seus sentimentos mais profundos pareciam avisar-lhe que não devia ultrapassar o sinal vermelho que acendia em sua alma. Sentiu um medo estranho que vinha das profundezas de suas entranhas. Sempre sentia aquilo. Era como um sétimo sentido. Era o mesmo sentimento que tivera desde que chegara na cidade. Diante de um sorriso como aquele, ela tentou deixar para lá. Afinal, tantas vezes havia se enganado. Quando os pais morreram, assassinados ou não, ela tinha sentido aquilo em seu corpo. Como se alguma coisa estivesse lhe avisando do que poderia se livrar. Mas ela não queria ficar livre dele. Nem o conhecia ainda. Como iria querer se livrar de um belo exemplar de homem? Sem dúvida, ela teria noites tórridas. Teria mesmo que ir. Seu corpo não desejava isso, mas os compromissos a esperavam. Ganhar o dia, com certeza, por confirmar que não estava errada. Através da janela, tinha visto um vulto de um belo homem, e agora ele estava ali, diante dela. Sentiu a boca seca, a garganta arranhando. Pensou que poderia fazer uma bela massagem nele, depois que chegasse do trabalho cansado e querendo só o aconchego da mulher amada. Bem, ficamos por aqui com a leitura do capítulo 29 do livro O Açougue Maldito, de Luiz Augusto Pereira. Curta, comente, compartilhe e inscreva-se no canal. Nos vemos num próximo vídeo. Um forte abraço.